Muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Amém. Tão bom estarmos aqui mais uma noite cultuando esse Deus maravilhoso e tendo o privilégio de trazer a palavra dele que seja alcançada aos nossos corações. Cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais nesse momento e mesmo na sua casa, que com toda a reverência, eu convido agora a abrir a sua Bíblia para nós fazermos a leitura de Romanos 12, 1 a 2. E eu vou pedir, se possível, que os irmãos transmitam a versão NVI, nova versão internacional. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos novamente para falarmos com Deus? Ó Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai pela magna oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Que essa palavra venha ao encontro dos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor ilumine a nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Capacita-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que estão na sua residência, impossibilitados de vir aqui, ó Deus, mas que, da mesma maneira que a palavra seja alcançada no coração daqueles que estão aqui presentes, que seja alcançada no coração de qualquer um que estiver nesse momento nos assistindo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e a sua visita à igreja de Roma provavelmente deve ter acontecido entre os anos 57 a 58 depois de Cristo. E diferentemente de algumas outras igrejas, o cristianismo, especificamente ali em Roma, não foi plantado por ação missionária de Paulo ou de alguns de seus apóstolos. Mas tudo indica que o cristianismo começou ali por pessoas que foram evangelizadas lá em Samaria, na pregação de Pedro no dia de Pentecostes. É o Espírito de Deus agindo de maneira maravilhosa, onde, a princípio, as pessoas estavam afastadas, e há uma referência lá no Antigo Testamento em Babel, onde as línguas afastaram os povos, mas já no Pentecostes, pessoas diferentes, de várias línguas, de várias nações, foram reunidas pelo poder do Espírito Santo. E daquele passo, o Evangelho, ele saiu para outras regiões. E especificamente lá em Roma, havia irmãos que estiveram nesse dia em que foram impactados pela pregação do apóstolo Pedro. Paulo estava muito interessado na igreja de Roma, estava muito preocupado. Por quê? Porque era uma igreja formada por cristãos judeus e cristãos chamados helenistas, que são o que nós conhecemos por gentios. Pensa o conflito que havia lá dentro. Quando nós temos pessoas com pensamentos muito semelhantes, já tem um conflito. Imagina cada qual com a sua cultura, cada qual vindo de uma religião diferente e se unindo ali. Havia alguns conflitos dentro da igreja. E Paulo estava preocupado. Paulo estava preocupado com os interesses salvíficos daquele povo. Paulo estava preocupado com a maneira que aquelas pessoas estavam vivendo o verdadeiro cristianismo. E no texto que nós lemos, ele está preocupado aqui com uma aplicação prática da santificação na vida do cristão. Como o cristão deve viver? Que maneira que o cristão deve viver? E diante disso, essa noite a proposta do texto é: dedique a sua vida para cultuar a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de dedicação e culto ao nosso Deus. Essa era a preocupação de Paulo para aquela igreja, e essa é a preocupação do nosso Senhor para os dias atuais. Dedique sua vida para cultuar a Deus. E o primeiro ponto da mensagem que eu destaco aqui é: o pecado corrompeu a humanidade.
quando nós vamos ler esse texto na tradução, que nós estamos acostumados, ao meio da Revista Atualizada, ele começa com o verbo rogar. Diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Mas a minha opção pela leitura desse texto na Nova Versão Internacional foi proposital. Por quê? Porque eu acho que ela chama mais a atenção com a conjunção portanto. Então começa o texto, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus para que se ofereçam em sacrifício vivo. E aí, dessa maneira, quando o texto começa com portanto, vai nos obrigar a olhar um pouquinho atrás. Nos obriga a olhar o que nós chamamos de contexto próximo, o que estava acontecendo, quais são os textos que se aproximam para completar o texto que nós estamos lendo para uma compreensão melhor. Justamente porque a palavra de Deus a gente não tem que ler de forma destacada. Vou pegar um versículo aqui, e até brinquei com os jovens hoje pela manhã, né? A gente tem o jogador Neymar, que é o que sabe um monte de versículo de cor, mas a vida prática dele não mostra que há uma conversão ali, né? Então, por quê? A gente tem que entender o contexto, o que estava acontecendo, né? E aí, dentro desse contexto próximo, nós voltamos um pouquinho ali no capítulo 11, que foi o texto que nós lemos no início do culto e nós cantamos também. O texto, ele traz algumas exortações, fazendo referência a um Deus misericordioso, a um Deus que todos os seus atributos são perfeitos. E o verso 33, lá do capítulo 11 adiante, começa dizendo de um Deus que, ó a profundidade da riqueza, um Deus da sabedoria, do conhecimento, um Deus justo, os seus caminhos são impenetráveis, e ele completa ali, pois todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Nós somos filhos de um Deus misericordioso. Nós somos filhos de um Deus cujos seus atributos são perfeitos. E nós, como filhos de Deus, como verdadeiros cristãos, nós fomos redimidos, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós somos unidos a Ele. Razão pela qual nós devemos buscar nele a nossa perfeição. Devemos buscar em Cristo a nossa perfeição e sermos sacrifícios vivos. E aqui o texto está dizendo sobre o corpo, não está falando de uma maneira figurada, mas está falando de uma maneira literal. Por quê? Lembra que eu falei que há cristãos helênicos ali, que vêm de uma cultura grega. E aquelas pessoas ali, eles viam o corpo, não como um corpo santo, como um corpo que deve ser dedicado a Deus, mas um corpo com degradação. De maneira muito prática, Paulo estava falando, olha, a consagração do seu corpo não deve ser como os gregos viviam, com depreciação. Porque o ideal ético do grego era um corpo liberto. Um corpo liberto por influências degradantes, ou seja, um corpo que vivia total libertinagem. E a gente vai lembrar muito disso quando nós olhamos para figuras dos chamados deuses gregos. São figuras que destacam o físico, são figuras que ativam a imaginação das pessoas pensando na perfeição física do homem. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é essa maneira que nós devemos consagrar o nosso corpo a Deus. É claro, é importante ter saúde, sim. Não estou dizendo para você parar de ir para a academia. Vai para a questão de saúde, mas não vai para a questão de, quero ser mais um bonitão aí da cidade. Não. Nós devemos buscar a Deus para glorificar o teu santo nome, inclusive viver a nossa vida para glorificar a Deus. Só que havia essa discussão sobre degradação moral do corpo. E essa discussão não ficou parada só ali, não resolveu o problema, né? Nós somos pecadores, nós até hoje vivemos tendo essa discussão de degradação moral. E, para piorar a situação, lá nos primeiros séculos, surgiu um grupo herético chamado agnóstico. E o que eles falavam? Olha, o ser humano é visto de duas maneiras, matéria e espiritual. A matéria é má. Então, tudo de ruim, tudo que é mal, está preso no corpo. O seu espírito é bom. Então, quando esse corpo acabar, o seu espírito vai ser libertado. E você vai viver de forma plena, mas espiritualmente. É mentira. Isso é uma heresia.
A Bíblia deixa muito claro, meus irmãos, que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, e Ele soprou em nós as narinas do fôlego de vida. Nós passamos a ser alma vivente, ou seja, nós somos um homem, um ser humano completo. Não é de uma maneira separada. E de maneira completa, o pecado entrou no mundo. Quando Adão pecou, de maneira completa, o corpo e o espírito foram corrompidos. Tudo se corrompeu. É o que nós chamamos de corrupção total. A corrupção é a consequência do pecado do ser humano. O pecado que nos afastou de Deus, quando Deus disse para Adão que certamente ele morreria, a morte veio para a vida dele. Primeiramente, o afastamento de Deus, aquela comunhão que ele tinha com Deus foi perdida. E claro, ele não viveu eternamente. Ele teve um prazo de validade de vida. A corrupção nos afasta do Senhor. A corrupção nos transforma o nosso coração num coração pecaminoso. E nós, muitas vezes, por conta dessa corrupção, nós não estamos buscando Deus de maneira que glorifique o nome dEle. Nós não estamos buscando Deus para agradá-lo, mas para agradar o nosso próprio ego. E quando a gente fala de ego, a gente lembra exatamente o que Adão e Eva fizeram. Eles quiseram ser como Deus, eles ouviram a voz de Satanás, que queriam ter o conhecimento de Deus, mas eles caíram. E consequentemente toda a humanidade caiu com eles, uma vez que eles eram representantes da humanidade. A partir daquele momento toda a humanidade se tornou pecadora, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E consequentemente, nos dias de hoje, as pessoas não são diferentes. As pessoas têm pensado nelas próprias. As pessoas têm buscado Deus para agradar a si. E normalmente nós ouvimos algumas frases. Por que você vai para a igreja? Porque lá eu me sinto bem. E esse se sentir bem tem feito que muitas denominações busquem estratégias de marketing mesmo, para atrair o público para a igreja. E uma dessas estratégias é usada na liturgia. Liturgia é aquele momento em que o João Paulo fez aqui, né, do início até o preparo da pregação, com cânticos, com leitura, com oração. E essa liturgia, ela busca emoções, que é chamada sixth sense. Essas emoções, que é o busque sentido, vem usando manipulações, como iluminação do templo, cor de pintura da parede, o uso lá do famoso agora worship, que fica um tempão ali, uma música melódica de fundo, com repetição, e isso vai deixando as pessoas emocionadas. Nós temos psicólogos aqui dentro que sabem muito bem que aquilo que está acontecendo não é a ação do Espírito Santo, mas é uma ação emotiva, por conta de estratégias usadas por pessoas que estudaram para isso. E aí aproveita, na hora que a pessoa está bem emocionada, agora é a hora da coleta. As pessoas pegam e dão aquilo que elas têm. E a pregação? A pregação é espremida. Lá no final, alguns minutos, porque já passou um tempão com tudo aquilo, umas 2 horas já, com um monte de coisa, e a pregação fica apertada, porque as pessoas, afinal de contas, estão cansadas. Por que eu vou ouvir agora a palavra, se tudo aquilo que eu precisava eu já recebi? E aí vem a pregação com pouca profundidade. Uma pregação focada no ser humano. O ser humano passa a ser o centro do culto. E de uma maneira muito mentirosa, às vezes a gente ouve o pregador falando que você é o centro do coração de Deus. Não, você não é o centro do coração de Deus, coisa nenhuma. Essas igrejas estão lotadas. Tem crescimento, mas esse crescimento não é verdadeiro. Esse crescimento é um inchaço. É isso que nós vemos, as pessoas contabilizam o número da igreja, olha, tem 5.000 membros, mas não contabilizam quantas igrejas pequenas fecharam, não contabilizam quantas pessoas que não são realmente convertidas ali, que só estão sendo impactadas emocionalmente, e não pelo poder do Espírito Santo. Isso não é crescimento, gente, isso é inchaço. Isso é inflar o ego do ser humano. Não há arrependimento, não há pregação de juízo, não há verdadeira adoração. Isso é sintoma do pecado, tá? As pessoas estão buscando Deus para serem agradadas, estão sendo atraídas para cultos que mais parecem um show do que um culto mesmo. As pessoas não querem buscar a Deus.
a maneira que glorifica o nome dele. Mas Deus quer que nós nos apresentemos de maneira santa e agradável a ele, e que o culto seja cristocêntrico. O que Deus quer é que nós entendamos que ele é o centro do nosso culto e da nossa adoração, porque essa é uma grande verdade. Deus quer um culto verdadeiro. Deus quer um culto verdadeiro. Nós fomos criados para quê? Para ser agradado? Não. Nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E a nossa vida deve ser uma vida de culto verdadeiro a Deus. E quando nós falamos de culto, a primeira coisa que nós lembramos é a igreja. E sim, há culto na igreja. O culto deve ser o meio que nós glorificamos ao nosso Deus. E o culto deve ser com ordem e com decência. No culto tem adoração. Também no culto nós aprendemos como nós desenvolvemos o caráter cristão, como nós devemos viver a nossa vida. No culto nós devemos entender que há um princípio básico de adoração que nós prestamos a Deus. E esse princípio está na Bíblia. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos tributado ao Senhor a glória devida ao nome dele. Nós temos adorado ao Senhor na beleza da sua santidade. Como que tem sido os nossos cultos? Nós temos que entender, gente, que os participantes do culto devem ter a compreensão que o centro do culto não são eles. A pessoa que dirige o culto, ela tem uma responsabilidade. A responsabilidade dela é conduzir os presentes à presença de Deus. O grupo de música tem responsabilidade. A responsabilidade é conduzir os presentes à adoração ao Senhor. Não é uma apresentação, como o pastor costuma sempre frisar. O irmão que ora em público tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade de interceder pela igreja, tem a responsabilidade de orar nos momentos de exaltação, de arrependimento, de adoração e de iluminação. E é um cuidado que nós temos que ter. Nós temos separado na nossa liturgia oração de invocação. Orem com base na oração de invocação. Oração de confissão de pecados. Conduz a igreja na confissão de pecados. E o pregador? O pregador ele vem para falar dele? Não. O pregador ele tem a responsabilidade de trazer ao público a exortação da palavra de Deus e ser um profeta do texto bíblico. Quando se fala em profecia, é a exposição bíblica do texto já revelado para nós. Não existe mais profecia, já está fechado. Tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação já está aqui. E o pregador ele tem o dever de falar aquilo que está aqui. Fugiu disso é anátema, é maldito. Ou seja, gente, todos nós devemos entender que qualquer um de nós não somos destaque do culto. O centro do nosso culto é o próprio Deus. As igrejas evangélicas, as igrejas protestantes históricas, tinham um púlpito lateral, como tem até hoje, né? Como, por exemplo, a Catedral de Saint-Pierre, que é essa foto aí. Ali pregou João Calvino, Charles Spurgeon e outros grandes pregadores. Mas olha só que interessante, o púlpito é na lateral. E no centro tem a mesa da Santa Ceia, justamente para simbolizar que o centro do culto é Deus, que o homem ele é só uma ferramenta usada por Deus, a maneira que é prestado o culto. E por que eu disse que o culto tem adoração? Porque culto e adoração não é a mesma coisa. Sabiam disso? O doutor em teologia, o Donald Monteiro, foi um dos nossos professores. Ele escreveu um livro e eu destaco aqui uma explicação acerca disso, que diz o seguinte: o culto é uma reunião do povo de Deus, em que estão presentes comportamentos externos, consistentes de nossas palavras, gestos e ações, pelos quais conscientes, olha aí, o culto racional, das disposições íntimas de nosso coração, expressamos nossa homenagem a Deus, reconhecendo sua suprema dignidade e nossa resposta à ação de Deus em Cristo. A adoração, agora falando de adoração, tem um sentido restrito, específico ao designar a atitude do crente que se prostra diante de Deus e contempla a sua pessoa e os seus atributos. O culto tem adoração.
mas não é a mesma coisa. O culto é um evento comunitário, em que várias pessoas de personalidades diferentes se reúnem. E, em primeiro lugar, a relação do culto é uma relação vertical, de Deus para conosco. E depois, sim, uma adoração horizontal, que é a relação de comunhão com o povo de Deus. E muitas pessoas não gostam de vir ao culto e querem ir para o céu. Mas o céu que mais vai ter lá é culto, é a comunhão com Deus o tempo inteiro. Então, o povo de Deus, a igreja de Cristo, desde o seu início, é uma igreja relacional, é uma igreja que vive em comunidade. Nós nem precisamos inventar a roda, porque Deus já estabeleceu como Ele quer ser cultuado. E não tem problema, gente, eu trazer elementos culturais para o culto, desde que seja feito com muita cautela. Um grande exemplo disso, que o culto aqui no Brasil, ele é diferente do culto feito lá na África. A gente não precisa ir longe. Aqui dentro do nosso presbitério, nós vamos encontrar algumas igrejas que dedicam o culto a Deus de forma cristocêntrica, um culto cristocêntrico, bíblico, mas que traz alguns elementos diferentes, que não fogem das Escrituras, mas nada extravasante, nada que ofenda a Escritura, nada que seja herético. O culto deve ser centrado na palavra do Senhor. O culto deve ser centrado em Cristo Jesus. O perigo muitas vezes de nós aculturarmos a igreja sem limites, sem observar os princípios bíblicos de um culto, vai trazer alguns pontos ruins para nós. Como, por exemplo, o perigo está eu vir aqui para me encontrar com um amigo, um ponto de encontro de amigos, principalmente depois do culto. Às vezes tem gente chegando até no final do culto, não vem nem para a igreja, mas no final do culto aparece, porque depois vai ter um pós-culto aí. O perigo está quando nós achamos que nós temos que ser agradados, nós temos que nos sentir bem. O perigo está quando nós procuramos uma igreja que tem um ministério infantil todo estruturado para atender o meu pequeno rei. Uma criança que me dá um baita de um trabalho na minha casa, não é obediente, uma criança desobediente, mas aqui eu tenho pelo menos uns 40 minutos de descanso e eu deixo a bomba lá com a tia da escolinha. O perigo está quando nós colocamos Deus como um mero complemento do nosso culto. E o homem, ele acaba sendo agradado. O Senhor não quer que nós nos sentimos bem. É claro que é uma consequência. Vivermos para glorificar a Deus, nós vamos nos sentir bem. Mas o que o Senhor quer de nós é a nossa adoração e o nosso culto com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo e com todo o nosso entendimento. E não é só dentro da igreja. Eu muitas vezes falo com a Bia, ser crente não é só no domingo, não é só na igreja, é em todo momento da sua vida. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos cultuar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter o nosso momento de confissão, o nosso momento de lamento, o nosso momento de ação de graças, de consolo, de conforto, de orientação. Ou seja, nós devemos oferecer a nossa vida a Deus como sacrifício. E isso consiste no culto racional. Viver para Deus é maravilhoso, meus irmãos. Não é um fardo, pelo contrário, é algo libertador, é algo de grande alegria. E o Senhor o que quer de cada um de nós é que Ele quer ser cultuado por um coração quebrantado e que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus quer a nossa transformação. O verso 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ponto central desse versículo é um padrão de conduta. E não é só um padrão de conduta aqui dentro da igreja, mas é um padrão de conduta na nossa vida. É um padrão de conduta no meu dia a dia. E eu quero dar uma ênfase aqui, quando nós falamos de ser cristão. A nossa visão, a nossa cosmovisão cristã, entende que tudo está debaixo da soberania de Deus. Tudo, absolutamente tudo.
Então nós devemos entender que tudo pertencendo a Ele, o nosso culto deve estar relacionado não só dentro da igreja, mas em todas as esferas da nossa vida. Esfera social, esfera econômica, esfera política, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, enfim, em tudo. Porque Deus é o centro de todas as coisas. Nós devemos entender que o nosso culto a Deus deve estar na nossa percepção, na nossa inspeção e na nossa contemplação. A nossa opinião de mundo deve estar centralizada em Deus. Tudo que eu penso, devemos entender que Deus é o centro daquilo. Nós devemos estar prontos, meus irmãos, a romper com os padrões desse mundo. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes o mundo nos atrai. Os padrões desse mundo muitas vezes nos atraem. Muitas vezes nós queremos ser adorados, embora a palavra do Senhor deixa muito bem clara que Deus é o único a ser adorado. O Senhor quer que nós não sigamos o padrão desse mundo. Para compreender um pouquinho melhor esse texto, sem ferir o seu sentido, eu posso falar o seguinte: não se amoldem ao padrão deste século, ou não se amoldem ao padrão do que é temporário. O século realmente traz esse sentido, o sentido de algo temporário, algo que vai acabar. Por isso que eu não tenho que estar focado naquilo que vai acabar, naquilo que é visível, naquilo que é passageiro, mas a minha vida deve ir mais além, o foco da minha vida deve ir mais além, o meu alvo deve estar voltado para a eternidade, o meu alvo é Cristo Jesus. Percebe como é profundo quando nós olhamos para a eternidade? Porque nós percebemos que nós não viemos cultuar a um Deus temporário, a um Deus limitado, mas nós cultuamos a um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus poderoso, um Deus que através do seu Filho veio dar a salvação àqueles que se arrependem, ao Deus que através do seu Filho veio dar a vida eterna para os seus filhos. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Cristo vive eternamente, Cristo é eterno, Cristo é o próprio Deus, e o pecador arrependido, ele é transformado pelo poder do seu Espírito. Essa transformação é completa, meus irmãos, e quando nós somos transformados por completo por Deus, nós vamos sim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade sua. É claro que não é um passe de mágica, existe um processo de santificação. O cristão, ele tem um alvo, e esse alvo é se aperfeiçoar à semelhança de Cristo, é abandonar o velho homem, como nós lemos ali no texto de Romanos 6, é morrer para o velho homem, para viver a nova vida com Cristo. A cada dia que passa, eu vou me aperfeiçoando à semelhança de Cristo, porque o Senhor nos exige perfeição. Esse é o padrão de Deus para nós, porque Ele é um Deus perfeito. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, como o evangelista Mateus escreveu. Se nós servimos a um Deus perfeito, por qual motivo eu vou viver uma vida de imperfeição? É claro que o pecado nos corrompeu, mas nós não temos que nos acomodar com ele. Nós temos que buscar, lutar cada dia contra o pecado e buscar sermos mais semelhantes com Cristo. Se eu sirvo a um Deus perfeito, por qual motivo eu devo buscar cultuá-lo da maneira que me agrada? Se Ele ordena que nós devemos ser perfeitos como Ele é, Ele que tem que ser agradado, não eu. Se nós servimos a um Deus perfeito, porque muitas vezes eu venho ao culto desanimado, porque eu preciso depender de estratégias de iluminação, de uma banda bem ensaiada. Se a banda escorrega aqui no cântico, nossa, por que não? Eu não dependo disso, eu não dependo de situações emotivas para acionar o meu espírito com Deus. Pelo contrário, o culto, ele deve ser algo simples. E o Espírito, ele vai trabalhar na nossa vida, através da simplicidade. Eu não preciso de algo milaborante para me conectar ao divino. É certo que essas são reações da nossa natureza pecaminosa, mas, meus irmãos, não se conformem com isso. Procurem agradar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Nós servimos a esse Deus perfeito, e o presente que Ele tem nos dado é a vida eterna, é o reino celestial.
é um reino livre do pecado, é o reino perfeito. Estejamos alegres para cultuar esse Deus, estejamos alegres para adorar esse Deus com todas as nossas forças. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, de maneira completa. A sua imagem e semelhança um dia será restaurada. Nós seremos levados ao seu reino de maneira completa, restaurados e livres do pecado. As nossas mudanças, meus irmãos, se você ainda não entendeu isso, comece a partir de agora. Comece a mudar a partir de agora, não só aqui dentro da igreja, mas mude na sua vida profissional, mude na sua vida familiar. Busque um trabalho que honre a Deus, busque honrar a Deus no seu lar, busque rodas de amizade que promovam o amor de Cristo, busque no seu lar promover a paz. Se você hoje perde seu tempo em rede social, aproveite esse tempo então para pregar a palavra em defesa de Cristo na sua rede social, mas acima de tudo, entenda que a sua vida é um culto a Deus. Cultuem esse Deus maravilhoso, compreendam que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Para concluir, nós servimos a um Deus de vivos e não a um Deus de mortos. Um Deus que nos amou ao ponto de entregar o seu Filho naquela cruz, mas assim como Ele ressuscitou, um dia nós também seremos ressuscitados e teremos a vida eterna. Cultuem a esse Deus de vivos, não se moldando ao padrão deste mundo, mas buscando o aperfeiçoamento com foco na eternidade. Nós adoramos a esse Deus de vivos, que nos dá a vida eterna. Eu sei que é difícil buscar a santidade, mas busquem oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Morram para o velho homem e não sirvam mais como escravos do pecado, mas sejam livres em Cristo Jesus. Lembre-se que tudo que esse mundo oferece é temporário, é riqueza, é alegria, é luxo, tudo vai acabar. Mas aquilo que o Senhor tem oferecido para nós é eterno. Aquilo que o Senhor tem oferecido para nós é um reino livre do pecado, onde não haverá mais dor, nem choro e nem ranger de dentes. Cultuem esse Deus maravilhoso em todas as esferas da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos fechar nossos olhos para mais uma oração? Senhor Deus, mais uma vez, graças te damos pela oportunidade, ó Pai, de podermos estar aqui reunidos para ouvir a sua palavra. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de culto e de adoração ao seu nome. Que nós possamos testemunhar o amor de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos testemunhar o evangelho verdadeiro, levando a sua palavra àqueles, ó Pai, que ainda não conhecem. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Graças te damos, apesar de não merecermos, pela oportunidade da salvação em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.